Finalmente saiu o capítulo 1093 de One Piece com a continuação da luta do Kizaru versus o Luffy e a luta entre o Zoro e o Rob Lucci na sua forma despertada. Então se já gostou do assunto, deixa o like aí no vídeo e também para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal porque isso não custa nadinha de nada e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa da onde a gente tinha parado, com o Luffy pegando e girando o Kizaru com toda a sua força. Mesmo assim, diferente do resto do pessoal na sala de controle, o Kizaru ele permaneceu com aquela expressão calma dele e não mudou absolutamente nada, o que pode significar que o Kizaru é realmente forte o suficiente para nem se abalar com a transformação poderosa como essa. Enquanto isso, na sala de controle, o Vegapunk ele decide ir para Fabio Face com o Sanji e o Atlas, para eles conseguirem salvar a Bonnie que tava lá e também mudar as ordens dos pacifistas que naquele momento estavam atacando a ilha, juntamente com as defesas dela sendo comandados pelo Kizaru e também o Gorosei Saturno. O Vegapunk ele fala da Bonnie como se ela fosse uma criança muito pequena. Possivelmente isso dá indícios pra gente que a Bonnie é realmente mais nova do que a gente pensou, capaz até dela realmente ser apenas uma criancinha, por conta que quando ela chega na ilha de Egghead, ela aparece na forma de uma criança. E se a gente supor que na verdade a Bonnie original é uma criança que tá na verdade navegando pelos mares, que se tornou uma capitã pirata muito nova, muito louco de se imaginar isso. E o Vegapunk ele faz uma confirmação de que vai usar o seu próprio veículo chamado Vegatank, que é bem menos do que eu realmente esperava por conta de um nome desses, mas nessa correria a gente vê o Sop, a Nami e também o Edson, eles ficaram lá na sala de controle se protegendo e escondidinhos de todo o perigo. Mas diferente disso, o Jinbei ele tá lá carregando todas as coisas que o Vegapunk tem pro fundo da ilha, e a Lilith ela tá usando o Frank Shogun pra levar o Sunny pro mesmo lugar onde o Jinbei tá indo, e o Frank tá descendo lá pra Fabio Face, onde provavelmente ele vai se encontrar com o Vegapunk, o Sanji e também o Atlas, e também cortando pra Fabio Face, a Bonnie ela realmente tá em perigo porque ela tá tendo que lutar com diversos marinheiros ao mesmo tempo, e isso tá bem embaçado pro lado dela, já que depois dela ter levado aquele chute do Kizaru e voado pra longe, o Sentomaru acabou pegando ela no ar e depois dela ter atingido a barreira de Egghead, ele acabou salvando ela, mas depois disso ele acabou desmaiando de cansaço depois de ter protegido ela de diversos marinheiros e provavelmente pelos danos também que ele acabou levando na sua luta contra o Borsalino. E o que acontece lá é que tá tendo uma invasão generalizada de marinheiros por conta das defesas da ilha terem sido enfraquecidas por conta da tomada de controle dos pacifistas e também a destruição dos Sebish mecânicos. Finalmente, o que todo mundo queria ver, o embate entre o imediato do bando do futuro rei dos piratas contra o homem que havia derrotado e que despertou a sua Akuma no Mi. Finalmente a gente tem um embate entre o Zoro e o Rob Lucci começando. O Zoro tá lutando contra o Rob Lucci de forma onde as suas espadas estão emitindo uma série de chamas. Isso tem total relação direta ao Zoro tá usando o Haki do Rei, porque em Wano a gente vê que o Zoro tinha sim Haki do Rei, mas que ele não sabia bem como usar e ele usou inconscientemente na luta dele contra o Kaido para abrir uma ferida na criatura mais forte da Terra. Então o Zoro ele pode estar sim usando o Haki sem perceber, ou ele também pode ter aprendido nesse meio tempo a caminho de Egghead como controlar esse poder. Mas o Luffy também não fica muito para trás, já que ele tem a sua forma despertada que enfrentou o Luffy Gear 5, mesmo que ele tenha sido humilhado por conta do poder deles serem completamente desnivelados, mas talvez tenha alguma chance sim de rolar uma boa de uma luta. E parece que o Kako ele não aparece nesse capítulo. O que será que ele pode estar fazendo? A gente já viu que no capítulo anterior que ele foi abandonado pelo Luffy e ficou preso numa bolha de Kairoseki, mas talvez ele possa estar planejando a sua vingança ou simplesmente ele deu uma fugida da ilha porque não queria mais se meter naquela parada. E aí a gente tem uma fala do Zoro falando pro Rob Lucci que com esse nível de poder você não conseguirá lutar contra o nosso capitão. Em retaliação, o próprio Lucci ele diz que valia a pena matar o número 2 da tripulação de um Yonkou, por isso que ele quer usar o seu 100% contra o Zoro, já que ele não conseguiu matar o capitão. O imediato já seria uma boa, mas na minha opinião o Luffy ele vai levar é uma surra do Zorão. E, incrivelmente essa fala do Zoro só mostra que ele realmente não soube do que tinha acontecido na ilha, que o Luffy já tinha lutado contra o Luffy e surpreendentemente desde o arco de Wano a gente vê que quando o Luffy ele despertou o Gear 5, onde ele foi apresentado, o Zoro foi o único que não viu essa transformação. E aqui a gente volta pra luta do Kizaru contra o Luffy, onde a gente vê que o Almirante Borsalino foi tacado com tanta força pelo Luffy que ele saiu voando pra fora da ilha de Egghead, chegando perto de cair no mar, onde ele fala daquele jeito debochado que ele é, que aí antes dele realmente cair no mar, ele acaba voltando voando pra ilha de Egghead, cria vários clones de si mesmo de luz, parecendo ser uma extensão da técnica Yasakani no Magatama. Unicamente, né, os olhos do Luffy eles saltam, enquanto os clones eles começam a formar aquelas espadas de luz e atacam o chapéu de palha. E mesmo que ele
Luffy acaba fazendo ferimentos leves com as espadas de luz. Pra mim, esses clones que ele acabou fazendo, mesmo que eles sejam fracos comparado ao original, é uma opção ótima pra lutar em casos de inimigos em grande quantidade. E foi a primeira vez que a gente viu isso em um usuário de Logia, que a gente já viu personagens como o próprio Doflamingo ou o próprio Cracker fazerem inimigos assim pra lutar em grande quantidade. Cracker, ele conseguia fazer aqueles biscoitões gigantes e o Doflamingo conseguiu usar a linha dele pra criar uns clones. Então depois disso, o Luffy todo risonho usa seu Gomu Gomu no Down Stamp, que traduzido fica algo mais ou menos como o carimbo do amanhecer de borracha. Isso daí pode ser usado mais pra frente pra explicar alguma coisinha. E pra acabar de uma vez com todos os clones de luz do Kizaru, mas infelizmente ele já tinha saído dali, o original no caso, e com toda uma explosão o Luffy percebe que ele foi parar na sala de controle, onde o Kizaru tá procurando o Vegapunk pra matar ele, mas ele já tinha ido embora dali. Inclusive aqui o Kizaru ele aparece segurando o pescoço do Soap e eu fiquei com medinho sério nessa hora, tá? Literalmente o Kizaru ele ignorou um Yonko e partiu pra cima do seu objetivo principal, realmente um homem de honra, né, senhores? Então o Vegapunk ele aparece na visão do Kizaru e aí ele já emenda logo um tiro de luz pra atacar o Vegapunk, mas aí o Luffy segue ele e defende o Vegapunk, absorvendo aquela luz que o Kizaru enviou e dividindo ela em múltiplas direções. E aqui a gente tem outra confirmação dos poderes do Gear 5, que é de absorver energia ou transformar ela em alguma outra coisa. E com esse redirecionamento que o Luffy faz para várias direções, esse poder acaba reverberando por toda a ilha e até chega para fora da costa de Egghead. Por fim, o Vegapunk ele acaba chegando na insegurança a Fabio fez, terminando com o Atlas reescrevendo a ordem do Kizaru por pacifistas. E também no último painel a gente vê que Jaguar C Saturn tá olhando com um olhar realmente assustador e parece que ele tá bem preocupado e ao mesmo tempo muito irritado com toda a situação que tá acontecendo. Mas aqui abre uma pergunta: no momento onde esse Gorosei entrar em ação, é óbvio que ele vai entrar, né? Será que a gente vai ter um embate de Luffy versus Saturno? E se a gente tiver, quem seria o responsável por conter a ameaça do Kizaru contra o Vegapunk? E eu tenho exatamente a resposta: ninguém menos ou ninguém mais que o cozinheiro gado do bando, o Sanji, que agora possivelmente está em pé de igualdade em velocidade com o Kizaru, após ele ter despertado o seu Genigerma e também tá com uma regeneração absurda. Como a gente viu muitas vezes o estilo de luta do Sanji e Kizaru, os dois eles usam a perna na maioria das situações, então um combate deles só usando a perna seria incrível, e também para demonstrar o poder de uma das asas do rei sobre um almirante. E em contrapartida a gente vai ter uma luta também à altura do Luffy versus o Zoro, mostrando o trio monstro lutando cada um com um adversário à sua altura. O Luffy despertado versus Zoro com o Haki do Rei, Luffy Gear 5 versus Saturno com sua forma monstruosa, e por fim, mas não menos importante, o Sanji despertado versus o Almirante Kizaru, e talvez uma das primeiras demonstrações de Logia despertada. E esse capítulo pra mim foi realmente incrível e bombástico. Mas aí, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse capítulo e se realmente foi tudo aquilo que vocês imaginavam. Mas se foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se curtiram, deixem o like no vídeo porque isso me ajuda bastante, e também se inscrever no canal. Então, sem mais enrolação, falou, tchau e fui!